Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para as nossas videoaulas. Nós estamos retornando às atividades, tivemos um período de férias e eu agradeço a compreensão de todos os irmãos e amigos que nós fizemos por meio das videoaulas, que nos compreenderam e esperaram com paciência o retorno às atividades. Deus abençoe cada irmão, tenho certeza que os irmãos estão firmes, servindo ao Senhor com alegria. E nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como título o perigo das obras da carne. Lembrando que temos um trimestre onde o Espírito Santo, eu tenho orado sobre esse trimestre e o Espírito Santo tem me revelado, ele está orientando o seu povo para que nós venhamos a ter vigilância em relação ao efeito maligno das obras da carne, porque nós moramos na Babilônia, nós somos filhos de Deus que estamos morando entre os pagãos. Nós não moramos numa nação sacerdotal, como na época de Moisés, 1400 anos antes de Cristo, que o sistema era tribal, sacerdotal, ou 1000 anos antes de Cristo, na monarquia, tempo de Saul, Davi, Salomão, era uma nação sacerdotal e ali prevalecia a obediência ao Senhor. Nós estamos morando, a igreja hoje, entre os ímpios. É como Daniel na Babilônia, é como José no Egito. Então prevalece as obras da carne. Então o Espírito Santo vem orientando. Até alguns irmãos de repente vão pensar, nossa, mas fala tanto de obra da carne, está maçante esse assunto. Não, não é isso. Parece que a primeira, a lição 1, a lição 2, a lição 3, vai falar, não, são os vários aspectos das obras da carne e também as obras do Espírito, para que nós possamos amar as obras do Espírito e se afastar das obras da carne. É um alerta do Espírito Santo a todo o povo de Deus, nesta hora final da igreja, para que a igreja entenda grande a influência da obra da carne na vida dos ímpios, na vida do ímpio, e nós temos que ter vigilância para não sermos seduzidos e contaminados com tanta carnalidade que tem ao nosso redor, ou ao nosso derredor. E a lição de número 3 vem falando sobre o perigo das obras da carne. A lição vai nos alertar para que nós possamos se afastar cada vez mais das obras da carne. Fique conosco até o final, tenho certeza que você vai aprender coisas riquíssimas aqui acerca desta lição e vai andar mais em espírito para a glória de Deus Pai. A lição tem 3 partes. Primeiro o texto áureo, eu vou aqui falar, eu gosto de falar porque às vezes o áudio da nossa videoaula é colocado nas rádios. Então, às vezes tem pessoas que ouvem e não tem a lição. Então é importante, o texto áureo da lição está em Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática nos diz, oremos e vigiemos. Vejam que a lição chama atenção para a vigilância, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne, tanto de maneira externa como de maneira interna. Se nós não preenchermos nossa mente com a meditação da palavra do Senhor, não termos nosso espírito recriado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, e toda essa junção do Espírito Santo com o meu espírito, minha mente renovada pela palavra, há capacidade de disciplinar o meu corpo para que eu possa levar o meu corpo a glorificar a Deus e eu glorificar a Deus nos membros do meu corpo e não ser seduzido, surpreendido pelas obras da carne. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 49. A lição ela tem aqui os objetivos específicos. Primeiro, identificar o que é concupiscência da carne. Vamos aprender o que é concupiscência da carne. Segundo, mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito. Fantástica essa lição. Terceiro, saber que uma vida que não agrada a Deus vive segundo a carne e é infrutífera. Nós vamos ver lá na frente, Deus olha para alguém que não produz fruto, que não anda em espírito, só anda na carne. Deus vê essa pessoa como um espinheiro que não produz nada de fruto e só prejudica quem está em sua volta. Não tem valor nenhum. E, no final dos tempos, todo o espinheiro vai ser cortado e lançado no fogo. Então, que nós não venhamos a ser vistos por Deus como espinheiro. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz assim: a vida conduzida
pela concupiscência da carne. Vamos ver os aspectos disso. Segunda parte, a degradação do caráter cristão. Temos que tomar cuidado que pode acontecer, porque o caráter, como diz a lição aqui, ele não é inato, pode ser mudado. Então, só tem dois tipos de caráter, bom caráter e o mau caráter. Se permanecer diante do Senhor, mesmo sendo cristão, permanecerá tendo um bom caráter, porque o Espírito Santo é que trabalha o nosso caráter. E se a pessoa se afastar do Senhor, ela se tornará um mau caráter. E aí deixará marcas terríveis para o seu próprio mal. E a terceira parte, uma vida que não agrada a Deus. Vamos ver os aspectos aqui de uma vida que não agrada a Deus. E isso vai servir de alerta para nós, para que nós possamos fazer o oposto. Ter uma vida que agrade ao Senhor. Primeira parte da lição, uma vida conduzida pela concupiscência da carne. Primeiro tópico, a concupiscência da carne. Ponto de destaque. A concupiscência da carne são os desejos maléficos contrários à vontade de Deus. Esse é o ponto de destaque do primeiro tópico. A concupiscência da carne são os desejos maléficos contrários à vontade de Deus. Daí a importância de conhecer a vontade de Deus. Porque quem não conhece a vontade de Deus vai agir contra a vontade de Deus. E se agir contra a vontade de Deus, vai andar na carne com a concupiscência da carne prevalecendo em sua vida. Subsídio teológico, preste bem atenção. A palavra concupiscência, em Romanos 7:8, que está no texto, vem do grego epitemia. E epitemia são duas palavras. São duas palavras gregas. Anote isso. Epi significa sobrepor. E timia, que é um substantivo de timeo, significa a mente. Então essas duas palavras no grego, epitemia, unidas, significa sobrepor na mente, colocar na mente. Colocar na mente, se for, sentimentos que não agradam a Deus, isso pode se transformar em algo maligno. Preste bem atenção, a mente. O sentido no original desta palavra é este: colocar na mente desejos proibidos. Anote isso. O que significa a palavra concupiscência? Ela vem do grego epitemia, epitimia, são duas palavras. Colocar na mente. Concupiscência, o sentido desta palavra no original, significa colocar na mente desejos proibidos. Ou seja, Deus já proibiu, Deus condena, e se essa pessoa colocar na mente esse desejo proibido, Deus enxerga como concupiscência. Essa pessoa deseja algo que é proibido. E a concupiscência da carne, dos olhos, é do mundo, não é do Pai. Nós vamos aprender hoje aqui. Então, primeiro tópico, o que é concupiscência? É colocar na mente desejos proibidos. Por isso que nós temos que conhecer a vontade de Deus, para ver o que Deus condena, para ver o que Deus proíbe, e não ter no nosso coração, na nossa mente, esses desejos, para não termos concupiscência na nossa vida. Aplicação: ninguém agradará a Deus desejando aquilo que Deus proíbe. Grave essa frase. Ninguém agradará a Deus desejando aquilo que Deus proíbe. Aprenda isso. Se desejar algo que Deus proíbe, é concupiscência, e a concupiscência Deus abomina, não se agrada. E as pessoas, muitas serão condenadas porque têm concupiscência, desejos que são proibidos por Deus. Aprenda isso. Tópico 2. A vida guiada pela concupiscência da carne. Agora vamos ver aqui como que é uma vida guiada pela concupiscência, com desejos proibidos. Ponto de destaque. O espírito e a alma humana, que não são guiados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, faz com que prevaleça nessa pessoa desejos malignos. E a pessoa é guiada por desejos carnais. O espírito de uma pessoa e a sua alma, que não é guiado pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, faz com que essa pessoa deixe prevalecer em sua vida desejos malignos.
Daí a importância de ter uma vida cheia do Espírito Santo, de colocar a palavra de Deus na nossa mente, trazer a palavra de Deus para a nossa mente, meditar nela, pensar nela, ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra. Somente assim não vai prevalecer em nosso coração os desejos malignos. Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo e a palavra de Deus guiando suas vidas, elas são dominadas por desejos proibidos. E essas pessoas são guiadas pela concupiscência da carne. Subsídio teológico. Em Colossenses 3 e 5, a Bíblia revela desejos e práticas que Deus proíbe. Se você for ler lá, você vai ver quais são os desejos e as práticas que Deus proíbe. Se alguém perguntar para você, Deus proíbe alguma coisa? Deus proíbe. Vá lá em Colossenses 3 e 5 e você vai ver que está escrito lá, ó, prostituição, Deus proíbe. Impureza, Deus proíbe. Essa impureza está relacionada também às práticas sexuais ilícitas. Apetite desordenado, Deus proíbe. A glutonaria, pessoas que não têm responsabilidade com o templo do Espírito Santo, temos que ter. Vil concupiscência, além da pessoa saber que Deus proíbe, ela sente prazer em fazer aquilo que Deus proíbe. Isso é vil, é desprezável, Deus despreza isso. Avareza, que é idolatria. Pessoa valorizar mais o dinheiro, valorizar mais os bens materiais em relação a Deus ou ao semelhante, essa pessoa é avarenta e os bens materiais dela, o seu dinheiro, é um Deus na sua vida, por isso que a Bíblia chama avareza aqui de idolatria. Então essas coisas são proibidas por Deus. Pessoas que têm o desejo por essas coisas são pessoas que vivem sendo guiados pela concupiscência da carne. E essas pessoas, elas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Nós temos que aprender que existe esse tipo de pessoa, que existe esse tipo de sentimento e sermos diferentes para que possamos agradar ao Senhor. Aplicação. Os que desobedecerem à vontade de Deus serão alvos da ira de Deus. Lá em Colossenses 3 e 5 você vai ver uma lista de coisas que Deus proíbe e você vai ver nos versículos posteriores que Deus vai acender a sua ira sobre os filhos da desobediência. Então, temos que conhecer o que Deus proíbe e obedecer. Se desobedecer, conhecendo o que Deus proíbe, é considerado filho da desobediência, será alvo da ira de Deus. Que isso nunca aconteça conosco. E haverá um mais duro juízo. Porque pecar é uma coisa, transgredir é outra coisa. Aquele que transgride é porque ele já conhece e sente prazer em errar, em desobedecer. Aí é uma transgressão, porque ele conhecia. E aí o juízo será mais duro. Que isso não aconteça conosco. Essa lição é um alerta, tá? Como diz o título aqui, ó, o perigo das obras da carne. Vamos para frente, tópico 3. A vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Ponto de destaque. O carnal é guiado por coisas materiais e nunca enxerga as coisas espirituais. Ele é secular. Quando a Bíblia fala de concupiscência dos olhos, são pessoas que são cegas espiritualmente, não conseguem ver as promessas da eternidade, não conseguem entender que a verdadeira vida não é esta, não conseguem contemplar a vida no paraíso com Cristo, não desejam nada das promessas futuras, não tem nenhum desejo pelas coisas de Deus. Ele é terreno, ele só vê as coisas materiais, ele diz que a vida é aqui mesmo, ele diz que tudo é aqui, ele só deseja as coisas materiais, e essa pessoa prevalece a concupiscência dos olhos. Ela vê coisas proibidas, ela deseja coisas proibidas, ela só está interessada nas coisas materiais, nos seus prazeres, na satisfação carnal, ela é extremamente secular. Esse tipo de pessoa não é de Deus. Vamos ter que aprender isso. Subsídio teológico. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que o desejo proibido da carne, o desejo proibido dos olhos e a soberba da vida não são de Deus, mas do mundo. Quando alguém deseja demais
com os olhos aquilo que é proibido, é porque sua alma ou pensamentos estão vazios da palavra de Deus e do temor do Senhor. Quando uma pessoa deseja demais com os olhos aquilo que é proibido, essa pessoa está na sua mente, ela está vazia da palavra de Deus. Ela não tem temor e ela só vive pelos impulsos dos desejos proibidos que o seu olho o quer guiar. E essa pessoa é vista por Deus como uma pessoa que é do mundo, não é de Deus. Aplicação: aqueles que alimentam os desejos proibidos dos olhos serão condenados com o mundo de pecadores. Nós temos que tomar cuidado, igreja. Irmãos, alerte os irmãos. Estamos rodeados de ímpios que vivem 24 horas desejando coisas proibidas com os seus olhos. Nós temos que identificar que essas pessoas são vistas como pessoas do mundo, que desejam o proibido, que colocam tudo que não presta diante dos seus olhos e procuram com os seus olhos o que é proibido, que Deus condena. E nós temos que aprender que essas pessoas são vistas por Deus como pessoas do mundo. Que a Bíblia diz que a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isso está relacionado a todo o ser completo do homem. Carne, alma e espírito. A tricotomia, nós somos um ser trino, composto. Deus nos vê assim, ó, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um ser trino. Deus nos vê, primeiramente, pelo espírito, pela alma e pelo corpo. O espírito está relacionado à consciência, a alma está relacionada ao raciocínio, pensamento momentâneo, real, e o corpo. Mas Satanás, ele nos vê diferente, ele nos vê carne, alma e espírito. Satanás vem pela carne, ele tenta entrar pelos desejos da carne, contaminar a alma e arruinar, estragar o espírito do homem. Deus, apesar de trabalharem Deus e Satanás em linhas diferentes, é semelhante. O interesse dos dois é o homem. Deus tem interesse no homem, Satanás também tem. Só que Deus trabalha com o homem vindo pelo espírito do homem. O Espírito Santo recria o nosso espírito, a palavra de Deus renova a nossa alma, e aí há uma junção do Espírito Santo no meu espírito com a minha alma renovada para disciplinar o meu corpo. E fazer como Paulo aconselhou os irmãos de Tessalônica. Não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós temos que ter o nosso corpo ciência de que ele é templo do Espírito Santo, e Paulo diz, glorificai a Deus nos membros do vosso corpo. Então nós, o Espírito Santo recriando o meu espírito, a palavra renovando a minha alma, e aí o meu espírito desejando servir a Deus, há uma força para disciplinar o meu corpo e eu apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, levando o meu corpo para servir a Deus, para cultuar a Deus, para fazer a obra de Deus, para orar, para jejuar, para se consagrar, para glorificar a Deus no membro do meu corpo, tendo responsabilidade com a minha saúde, que muitos não têm, pede para Deus saúde, mas os hábitos alimentares são terríveis, tem que tomar cuidado com isso, e aí Deus consegue o seu objetivo trabalhando no coração do homem por essa via, espírito, alma e corpo. Mas Satanás é diferente. Satanás também tem interesse no homem e ele vem pela carne, por isso que a Bíblia diz, guarda as portas da tua alma, que são os 5 sentidos da carne. Olfato, visão, audição, paladar, tato. Ele vem pela carne, ele quer contaminar a alma, que são os pensamentos, para arruinar o espírito do homem, levando o homem à soberba da vida, achar que pode viver sem Deus. E aí estraga a vida do ser humano. Mas tudo começa pelas concupiscências. E a Bíblia vem alertando aqui, 1 João 2,16, concupiscência da carne, dos olhos, carne fala da carne, olhos fala da alma, soberba fala do espírito. Quando Satanás arruina a vida de um homem, estraga a vida de um homem, é porque ele já entrou pela carne, arruinou a sua alma e destruiu o espírito do homem, deixando o homem soberbo, achando que pode viver sem Deus. Então, isso aqui é a vida conduzida pela concupiscência dos olhos.
nós temos que se afastar e não ser igual, ser diferente dos ímpios que estão ao nosso redor. Vamos para frente? Segunda parte. A degradação do caráter cristão. Pode alguém, Rodrigo, depois de ter aceitado Cristo, ter tido uma transformação no seu caráter, ele se degradar? Pode. Então nós temos que tomar cuidado. Olha aqui, ó, primeiro tópico. Esse tópico é importante. O caráter. Ponto de destaque. Quais são as marcas que o indivíduo deixa? Caráter vem do grego, caractere, deixar marca. Né? As antigas máquinas de datilografar, no passado, tinha ali os caracteres. Deixava a marca no papel. Né? Você batia lá, pá. Então, caráter vem do grego, que significa a marca que você deixa. Nós, como deixamos marcas, a psicologia, a filosofia, então, popularizou, atribuiu, né, esse termo à personalidade do homem, as marcas que ele deixa, dizendo que o homem tem caráter. O homem também deixa marcas. Nós deixamos marcas. E quais são as marcas de um homem de Deus que anda em espírito e uma pessoa que anda na carne? Quais são as suas marcas? Vamos aqui, preste bem atenção. Subsídio teológico. Quando um homem se converte, ele tem o seu espírito recriado pelo Espírito de Deus. Ele tem a sua alma renovada. Esse é o processo. Pela palavra de Deus. E o seu corpo é disciplinado para que seus membros glorifiquem a Deus. Dessa forma é possível, nessa ordem. O Espírito recria o nosso espírito. É como uma lâmpada, né, em meia fase. Uma lâmpada em meia fase é como um homem sem o Espírito de Deus. Aí quando a energia se totaliza naquele corpo, acende a luz. O Espírito Santo no nosso corpo, ele acende a luz, nos dá vida. Então ele vem e recria o nosso espírito, nessa ordem. Aí o Espírito Santo, ele tem uma espada que trabalha em nós. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Ele penetra junto às medulas, apta para discernir intenções, pensamentos. E a palavra, a espada do Espírito, ele, com a sua espada, vem tirando da nossa alma, dos nossos pensamentos, o que não agrada a Deus, de maneira que eu deseje pensar nas coisas de Deus. E aí então, ele recria o meu espírito, a palavra renova a minha alma e nós dominamos, disciplinamos o nosso corpo. Assim fazendo, dessa forma, é possível ter um caráter bom e deixar boas marcas. A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, a pessoa que tem a sua alma é dirigida pela palavra de Deus e ele disciplina o seu corpo, ele tem um caráter santo. Ele tem um bom caráter. E as marcas que ele vai deixar são marcas que vão revelar a pessoa de Cristo. Mas se uma pessoa, mesmo tendo sido alvo da ação de Deus, ceder às tentações, ela pode voltar a andar na satisfação dos desejos da carne e o seu caráter pode degradar-se. E aí as marcas que ela vai deixar são marcas que vão revelar obras da carne. Eu não gravei a primeira lição nem a segunda, mas eu acredito que você aprendeu na tua congregação. O que significa dar fruto para Deus? Dar fruto para Deus significa revelar Cristo. Quando nós revelamos a pessoa de Jesus Cristo para qualquer ser humano, de maneira que ele conheça a Cristo, passe a servir a Cristo, passe a glorificar a Deus, eu estou dando fruto para Deus. Quando eu revelo Cristo para alguém. Quando eu faço, por meio do meu testemunho, com que alguém sirva a Cristo. Revelar Cristo, por meio da minha vida, fazer com que alguém sirva a Cristo, de maneira que Cristo brilhe, Cristo cresça, eu estou dando fruto para Deus. Hoje tem muitas pessoas aí que dizem que estão dando fruto para Deus, mas eles estão se autopromovendo. Jesus nem aparece. Ele quer revelar o nome dele, ela quer revelar o nome dela. Se as pessoas falar, é uma coisa, mas se autopromover, isso nunca agradou a Deus. Aquela autopromoção exagerada, isso não agrada a Deus. Dar fruto não é se autopromover. Tome cuidado com isso.
Repito, as pessoas falarem de você é uma coisa. Você querer se autopromover, isso é carnal. Isso não é dar fruto. Dar fruto para Deus é revelar Cristo. Como João Batista, que deu muito fruto. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque no coração de cada ser humano existe algo, anote o que eu vou dizer aqui. Todo ser humano tem o desejo, isso já vem da natureza caída. Todo ser humano tem o desejo de ser reconhecido. E isso pode ser um laço de morte para a vida de qualquer pessoa que deixe prevalecer esse desejo de querer ser reconhecido. Isso é maligno. Querer ser reconhecido, querer estourar, querer ter fama, querer estar diante dos holofotes, essa compulsão é carnal. Dar fruto é revelar Cristo. Convém que ele cresça. E aqui, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai deixar boas marcas. E as marcas dela vão revelar Cristo. Mas o carnal, ele vai deixar marcas que vão revelar a sua pessoa, as suas práticas carnais, coisas malignas, coisas maldosas, que só vai trazer tristeza para o coração de quem está à sua volta, para o Espírito Santo, para Deus, não vai contribuir em nada para o reino de Deus. É terrível. Aplicação. Aliás, é importante você ler na igreja Hebreus. Se alguém perguntar, é possível alguém que teve o caráter transformado, esse alguém cair e ter o seu caráter degradado, destruído? É possível. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6 mostra quando uma pessoa ridiculariza Cristo, quando uma pessoa, ele zomba de Cristo, começa a escarnecer das coisas de Deus, ele pode cair, blasfemar contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que esse tipo de pessoa é impossível ser renovado de novo. Né? Então você vai entender, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, mostra ali no final, versículo 6 mostra com clareza, pessoas que expõem Cristo ao ridículo, ao vitupério. Essas pessoas entram no pecado da blasfêmia e essas pessoas têm o seu caráter degradado. Hebreus 6, vou ler com os irmãos, capítulo 6, 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, não estou falando aqui de a pessoa às vezes se afastar da igreja, ficar fraco na fé, etc. e tal. Não é esse caso. Esse caso é simples. Eu estou falando de pessoas que expõem Cristo ao ridículo, que chegam ao ponto de zombar de Cristo, blasfemar contra o Espírito Santo. Ela fica tão rebelde, tão revoltada com as coisas de Deus, que é impossível ser renovado. O seu caráter foi destruído. E ela blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por que a blasfêmia do Espírito Santo não vai ter perdão? Jesus disse, se pecar contra o Pai tem perdão, pecar contra mim tem perdão, contra o Espírito não tem perdão. Por quê? Porque não vai vir outro para interceder pelo homem. Se o homem rejeitar a última intercessão, que é a intercessão do Espírito Santo, ele perde toda a intercessão. Ele não vai ter mais alguém que venha interceder. Então, rejeitar a intercessão do Espírito, blasfemar contra o Espírito, não haverá perdão, Jesus disse, nem aqui nessa vida e nem na outra. Então as pessoas que ridicularizam a obra de Deus, ridicularizam Cristo, ridicularizam as coisas de Deus, elas têm o seu caráter destruído. E eu conheço pessoas que já serviram a Cristo. Teve um rapaz que congregava comigo, sentava do meu lado, dava glória a Deus comigo nos cultos. E ele foi para uma seita, deu um câncer nele, morreu muito novo. Morreu dizendo que Jesus não é Deus e o Espírito Santo não existe. Eu conheci esse rapaz. Você vê como o caráter pode ser destruído. Que Deus guarde a nossa vida. Vamos para frente. Tópico 2. O caráter moldado pelo Espírito. Ponto de destaque. Um caráter moldado pelo Espírito evidencia as marcas de Cristo. Você revela Cristo, revela o amor de Cristo, revela a paz de Cristo, revela a alegria de Cristo, revela a graça de Cristo,
revela a misericórdia de Cristo. As virtudes de Cristo nós temos que revelar por meio do nosso caráter. Subsídio teológico, em Gálatas 5, 24 e 25, a Bíblia deixa claro que aqueles que crucificam sua carne, tem um segredo aqui, tem a nossa parte, nessa questão aí de andar no Espírito, dar fruto para Cristo. A Bíblia diz que aqueles que crucificam a sua carne, andam no Espírito e costumam se envolver com as coisas que pertencem ao Espírito de Deus. Dessa forma, o cristão tem o seu caráter moldado pelo Espírito e produz bons frutos para Deus. Tá? Nós temos que atentar para isso. A Bíblia diz em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Por isso que eu digo que quem aceita a Cristo, ele tem que mudar de vida, tem que renunciar aos desejos da sua carne. Tem pessoas que hoje estão vindo para o Evangelho, eu costumo dizer aos alunos da escola teológica, hoje tem um grupo de pessoas no Brasil que se dizem protestantes, que estão servindo a Cristo pelo quinto Evangelho. Qual é o quinto Evangelho? O Evangelho segundo eu. Serve a Deus do jeito deles. Não tem renúncia, não tem mudança, não tem novo nascimento, as coisas velhas permanecem ali. Jesus diz, quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, ele não nega os seus desejos, quer salvar a sua vida, quer salvar a vida, perca ela. Jesus está falando dos desejos carnais, que nós temos que perder, abandonar os desejos carnais. Tem pessoas que hoje estão vindo para Cristo dizendo que são evangélicos. Eu até vi nos noticiários aí uma socialite do Brasil, na virada do ano, ela dizendo, eu sou evangélica, mas nessa hora vale tudo. Com uma estátua da Iemanjá, fazendo oferendas para ídolos. O evangélico verdadeiro, genuíno, jamais vai pegar um ídolo na sua mão para adorar, porque ele sabe que Deus proíbe a idolatria. Mas ela dizendo, eu sou evangélica, mas nessa hora vale tudo. Então você veja como está os dias de hoje. No Brasil já foi catalogado vários tipos de protestantes. Tem até o protestante não praticante. Então tome cuidado, principalmente com os artistas, com os famosos. Suas práticas não devem servir de parâmetro para a nossa obediência a Deus. Ouviu? Não seja influenciado pelas práticas de quem tem fama, de quem é famoso. Com todo respeito a quem é famoso. Não estou querendo aqui generalizar. Mas tome cuidado. Tem pessoas que são famosas por aí, são formadores de opinião, só porque tem influência na sociedade com a sua opinião, e ele acha que pode servir a Deus do jeito dele. Conheça a palavra de Deus e ame essas pessoas, mas não ande nas suas práticas. Reprove as práticas, porque você tem que conhecer a vontade de Deus. E aqui nós estamos entendendo que nós temos que crucificar a nossa carne. Quer produzir fruto? Quer ter um bom caráter? Crucifique a carne e ande nas coisas que agradam o Espírito Santo de Deus. Aplicação. Somente com o caráter moldado pelo Espírito de Deus podemos dar bons frutos. E sabemos que dar fruto significa revelar Cristo para as pessoas que não lhe conhecem, e a fim de que essas pessoas venham a servir a Cristo. Isso é dar fruto. Mas só vamos dar fruto se tiver o nosso caráter moldado pelo Espírito. E como que uma pessoa tem o caráter moldado pelo Espírito? Quando ela resolve crucificar a sua carne. Jesus diz, venham e me sigam. Tem pessoas que querem seguir a Cristo, mas chega na hora de colocar a carne na cruz do Calvário, ele não quer pôr. Jesus disse que é para nós seguir ele. Qual foi o caminho que ele fez? Ele foi para a cruz. Nós temos que seguir Cristo. Também nós somos convidados a crucificar nossa carne. Nosso mestre foi crucificado. E a Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus também crucificam a carne. Tem pessoas que hoje querem servir a Cristo, não querem renunciar a nada, não querem crucificar a carne. Essas pessoas estão correndo um grande risco. E eu quero que você, que é filho de Deus, que teme a Deus, não ande seguindo os exemplos destas pessoas. Não ande desejando praticar o que essas pessoas praticam, que será um caminho sem volta para a perdição. Tópico 3. Ataques ao seu caráter. Ponto de destaque. Temos um triplo inimigo. Subsídio teológico. Aqui no tópico 3, vale a pena a gente ler. Em sua vida cristã, preste bem atenção aqui, leia com os irmãos esse tópico que é muito importante. Faço questão de ler aqui. Em sua vida cristã, você terá que lutar contra 3 inimigos. O pastor foi feliz aqui nesta colocação.
nosso querido pastor, comentarista Osiel Gomes. Tenho o prazer de ser Gomes também. A gente fica feliz, né, quando tem uns Gomes aí que são abençoados. Ataques ao seu caráter. Olha só, em sua vida cristã você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter. Primeiro inimigo, a sua própria carne. Segundo inimigo, o diabo. Terceiro inimigo, o mundo, as coisas mundanas, não a natureza. Quando vai falar do mundo, fala das coisas mundanas, não a natureza. Tá? Muitos acabam sendo vencidos por eles. Para enfrentar e vencer esses inimigos é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. É necessário orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Sem a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, não conseguiremos vencer e ter uma vida frutífera. Então nós temos que vencer a carne, o diabo e o mundo. Jesus venceu a carne, o diabo e o mundo. E ele pede de nós a mesma vitória. Aquele que vencer como eu venci, se assentará comigo no trono do meu Pai. Como eu venci, se assentarei com o meu Pai no seu trono. Então, nós temos aqui a receita. Nós temos aqui a orientação das coisas que ameaçam o nosso caráter, que é a carne, o diabo e o mundo. E nós temos aqui a receita. Orar, ler a palavra, jejuar, ter comunhão com Deus. Eu costumo dizer, nós estamos vendo uma época que muitas pessoas não jejuam. Eu vou dar 2 palavras aqui e quero que você costume jejuar. Faça votos de consagração. Tá certo que o jejum bíblico mesmo começa às 6 da tarde do dia e você entrega, não come nada, não ingere nada líquido e nada sólido. Não precisa falar também. Você começa às 6 da tarde, jejum bíblico, às 6 da tarde, que era o jejum que Jesus fazia, os apóstolos faziam, os judeus faziam. Começa às 6 da tarde desse dia e entrega às 6 da tarde do outro dia. Mas não que você fazendo de outra forma, em outros horários, vai estar errado. Não, não é isso. O padrão bíblico era esse. Mas você pode fazer votos de consagração. Você pode se abster de alimentos em períodos menores. Deus recebe também. E eu vou falar aqui, irmãos, que o jejum, Jesus disse, não se coloca remendo novo em roupa velha. Jesus chamou o jejum de remendo. Isso significa que Jesus está dizendo que o jejum é uma restauração para a nossa carne. Quando as pessoas perceberem, quando você perceber que está prevalecendo alguns impulsos na tua carne, alguns desejos carnais, você precisa restaurar a tua carne com o remendo do jejum. Jesus chamou o jejum de remendo. E isso diz respeito à restauração. Quando a carne estiver prevalecendo, tem que restaurar ela com o remendo do jejum. Tá? Então, é importante jejuar. E a própria ciência, a primeira coisa é isso. Jejum é restauração. É importante. Quando prevalecer os desejos da tua carne, às vezes tu, poxa, eu estou colocando muitas coisas más diante dos meus olhos. Poxa, ando falando muito palavrão. Poxa, perdi o desejo de orar. Perdi o desejo de ir na igreja. Tem que restaurar a tua carne. Ponha remendo nela. Jejua. Faça votos de consagração. Levante de manhã, não tome café, entregue só ao meio-dia. Não almoce, entregue à tarde. Não. Faça votos que Deus vai receber, a tua carne vai ser restaurada. Agora, uma coisa boa que a própria ciência está ensinando, quando você jejua, as moléculas de defesa do teu organismo, elas se alimentam. Elas se alimentam para elas terem saúde para defender o teu corpo. Se você ingerir alimentos, as moléculas de defesa vão se alimentar dos nutrientes daqueles alimentos. A ciência está dizendo que quando você não ingere alimento, que fica no processo, na prática do jejum, você está em jejum, as moléculas vão se alimentar igual. Mas como elas não têm nutrientes para se alimentar, você sabe o que as moléculas de defesa comem, se alimentam? Sabe do que elas se alimentam quando você está em jejum? Elas se alimentam de toxinas, de coisas ruins que estão no teu organismo. E isso vai fazendo uma limpeza no organismo. Quem falou isso foi um cientista, há poucos dias eu li a matéria. Ele disse que o jejum, volta e meia, é bom para o corpo, porque as moléculas de defesa vão se alimentar das toxinas e vão fazer uma limpeza no teu corpo. Então vejam que o jejum é bom, tanto recomendado por Jesus,
como os próprios cientistas médicos estão dizendo que volta e meia é bom jejuar, porque as moléculas de defesa vão fazer uma limpeza no teu organismo, tirando toxinas que estão ali. Então só ajuda. Então faça isso para que você possa ter o teu caráter bom diante de Deus, deixando boas marcas e produzindo bons frutos. Vamos para frente. Terceira parte, para encerrar a lição. Uma vida que não agrada a Deus. Eu estou dizendo aqui que a lição é um alerta. Estamos rodeados de pessoas que não agradam a Deus. Não podemos deixar isso nos influenciar. Primeiro tópico. Viver segundo a carne. Ponto de destaque. Quem conscientemente satisfaz os desejos proibidos da carne, que é a concupiscência, quem conscientemente satisfaz os desejos proibidos da carne, que é o caso dos ímpios que estão ao nosso redor, satisfaz os desejos proibidos da carne, consciente, não pode jamais agradar a Deus. E é visto por Deus como um homem carnal. Não é de Deus. Não tem meio termo, irmãos. Deus quer salvar essas pessoas, mas essas pessoas não têm comunhão com Deus para receberem o arrebatamento, para serem arrebatados no dia do arrebatamento e para receberem a justificação para a eternidade. A misericórdia de Deus, existe a graça comum e a graça especial. A graça comum, Deus dá o sol para todo mundo, dá chuva para todo mundo, e pode, por misericórdia, às vezes até ouvir uma oração, uma petição de uma pessoa dessa, por misericórdia. Mas favores da parte de Deus não é sinônimo de salvação. Deus pode atender uma pessoa que não está salva, mas não significa ela ter salvo. Para que essas pessoas estejam salvas, elas têm que agradar a Deus e parar de realizar os desejos proibidos da sua carne. Porque quem realiza com prazer o desejo proibido da sua carne, que Deus proibiu, essa pessoa não é de Deus. Subsídio teológico. Em Romanos 8 e 7, a palavra, olha só a seriedade disso, irmãos. A gente não examina a palavra, daí muitas pessoas andam por aí iludidas com Deus, pensando que acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Olha só, a palavra em Romanos 8 e 7 mostra que a palavra inimizade vem do grego ekterá, que significa hostilidade, que leva à oposição. Olha o que diz Romanos 8 e 7. Vale a pena a gente ler, grave isso para você estudar com os irmãos. Lá em Romanos 8 e 7, diz aqui, ó, porquanto a inclinação da carne, ou seja, a pessoa viver só satisfazendo os desejos proibidos da sua carne, que Deus proibiu, é inimizade contra Deus. Essa palavra inimizade, no original, ekterá, significa se opor a Deus. Ó, uma hostilidade que leva à oposição. Dessa forma, quem busca agradar a sua carne, entra em rebelião contra Deus. Por isso que nós não podemos estar realizando os desejos da carne e também andando nas práticas mundanas de quem não conhece a Deus. É fácil para você identificar a vontade de Deus. Você serve a Deus. Mas veja uma pessoa que não serve a Deus, olhe suas práticas. Não ande nessas práticas. Por isso que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, não andeis nos costumes dos povos. Porque ele não serve a Deus, abertamente não serve. Então as suas práticas não são guiadas pelo Espírito Santo. Analise e não ande nessas práticas. Porque as pessoas que andam nas práticas carnais dos seus desejos, coisas que Deus proibiu, por isso que tem que estar estudando e conhecendo a vontade de Deus, essas pessoas são inimigas de Deus. Elas se opõem a Deus. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Anote aí Tiago 4 e 4. Olha o que diz aqui, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que constitui-se amigo do mundo, faz-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que está aqui em Tiago 4 e 4. Então que nós não venhamos a se opor contra Deus. Não ande realizando os desejos da carne que Deus proíbe, porque senão essa pessoa será vista por Deus como um inimigo que se opõe a ele. Aplicação. Os que andam na carne e têm desejos proibidos são inimigos de Deus. Tiago 4 e 4. Tópico 2. Vivendo como espinheiro. Nós estamos vendo aqui vários aspectos de uma vida carnal. E nós estamos rodeados de pessoas carnais. Então, nós temos que conhecer sobre isso e não andar nessas práticas. Vivendo como espinheiro,
ponto de destaque, viver como espinheiro significa não dar fruto e ainda prejudicar quem está à sua volta. É isso que o espinho faz. Ninguém pode se alimentar dele e se você não cuidar, ele te machuca. Então, Deus olha uma pessoa que não dá fruto, que anda na carne, como um espinheiro. Não presta para nada e só incomoda. Olha só. Subsídio teológico. A Bíblia deixa claro que as árvores que não dão bom fruto, elas serão cortadas e lançadas no fogo. Mateus 7:19. Então esse tópico aqui é bem simples para entender. Se a pessoa anda na carne, não dá fruto, não revela Cristo, não agrada a Deus, não se preocupa com as coisas que Deus proíbe, sabe o que significa temer a Deus? Anote essa frase. Respeitar os limites que Deus impõe. A Bíblia não revela só a bondade de Deus, as coisas boas que Deus fez. A Bíblia revela uma série de coisas que Deus proíbe. A Bíblia diz que Deus colocou juízos, estatutos, ordenanças. Você conhece os juízos de Deus? Quando Deus proíbe alguma coisa, se a pessoa não obedecer, tem um juízo para aquilo. Mas muitos estão por aí, sabe que Deus existe, mas não conhece nada da vontade de Deus. Nós não podemos nos deixar influenciarmos por essas pessoas. Aplicação. Todos os que amam as obras da carne são vistos por Deus como espinheiros. E todos os espinheiros serão cortados e lançados no fogo. Que o Senhor nos ajude e nos livre. Tópico 3, para encerrar, uma vida infrutífera. Ponto de destaque. Toda árvore infrutífera será cortada. Subsídio teológico. João Batista diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Já existe um juízo estabelecido para árvores infrutíferas. João disse: o machado já está ao pé da raiz. O juízo já foi dado. Quem viver dessa forma será condenado. O juízo já foi decretado para quem é carnal, para quem anda na concupiscência, desejando coisas proibidas. O juízo já foi decretado. João Batista diz: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vocês estão fazendo pouco caso do juízo que Deus já estabeleceu sobre essas pessoas que andam assim. O machado já está ao pé da raiz. João está falando isso sobre juízo. No mundo antigo, machado ao pé da raiz era sinônimo de uma árvore que inevitavelmente ia ser cortada. Então o juízo já foi decretado. Então, que Deus nos guarde, aplicação, que Deus nos guarde de andarmos na carne, de termos desejos proibidos e de não dar fruto, revelando a Cristo. Que Deus nos guarde. Que nós possamos andar nas coisas que agradam o Espírito, crucificar a nossa carne, glorificar a Deus nos membros da nossa carne, procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, agradando a Ele com prazer, e assim estaremos guardados debaixo das mãos do Senhor, dando fruto, e essa árvore vai produzir fruto para toda a eternidade e permanecerá viva, agradando a Deus. Aleluia! Conclusão, diz assim: quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Paulo disse isso aos Romanos. E a vida sem Deus torna-se infrutífera, vai ser cortada. Longe do Senhor nos tornamos espinheiros, nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Aleluia! Guarde esse ensinamento, guarde essa palavra no teu coração. Espero que você estude, se aprofunde na lição, compartilhe esse ensinamento. E, irmãos, seja um evangelista virtual. Seja um evangelista nos meios de comunicação. Compartilhe esse vídeo. Pegue lá no teu Facebook, compartilhe com todos que der. Compartilhe. Coloque na linha de tempo de todo mundo. E você vai estar evangelizando. Alguma alma você vai alcançar para a glória de Deus. Isso é dar fruto. Deixa o teu ok aí, compartilhe. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.